Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu digo sempre que eu sou um obeso em recuperação, não sou um ex-obeso ou fui curado da obesidade, mas eu sempre me apresento dessa maneira. Eu passei por cirurgia bariátrica, eu perdi 60 quilos com a cirurgia bariátrica, mas não foi somente a cirurgia não faz milagre. Eu descobri o esporte como uma ferramenta muito importante de transformação da minha vida. Transformação essa que não se limitou somente ao corpo, me permitindo chegar no peso desejado e manter o peso que eu me propus a permanecer ao longo de todos esses anos. Mas essa transformação, ela realmente ultrapassa os limites do corpo e ela se transfere a todos os aspectos da nossa vida, nos dando mais segurança, autoconfiança, reafirmando a nossa identidade como pessoas que conseguem efetivamente cumprir aquilo que se propõe a fazer. Então, realmente nós vamos falar muito de atividade física, de motivação, de cardiologia. Existem algumas playlists aqui no canal que você pode acessar e ver os nossos vídeos, ver o nosso conteúdo. Eu falo sobre grandes temas relacionados à cardiologia lá no Papo de Cardiologista. Temos também a playlist das histórias de transformação, que são depoimentos de outras pessoas que também utilizaram o esporte como uma ferramenta poderosa de transformação das suas vidas. Temos também o Bora Transformar, que é o nosso papo com especialista, onde nós tratamos de assuntos também relacionados à atividade física, à vida saudável, risco cardiovascular, envelhecimento, enfim. Tratamos desses assuntos sempre com o objetivo de saúde, longevidade, diminuição de risco cardiovascular, como ter uma boa saúde à medida que o tempo vai passando. E não é o meu objetivo aqui no canal focar no aspecto competitivo da atividade física. Existem muitos conteúdos aí na internet voltados especificamente para isso. Mas eu gosto sempre de trazer o esporte como essa ferramenta de transformação que também é capaz de nos levar a uma velhice saudável. Quem não quer chegar aos 90 anos, mas não adianta só chegar aos 90 anos. A gente quer chegar lá com qualidade, dançando, curtindo a vida, não dependendo de ninguém de preferência e realmente podendo usufruir, gozar de uma velhice saudável e viver o maior número de anos possível. Nós temos também conteúdo no Instagram, no perfil Transpire e Transforme. Temos também no Spotify o Transpire e Transforme Podcast, onde você pode também ter acesso a um conteúdo, muitos daquilo que nós falamos aqui no YouTube. Você tem a praticidade de poder ouvir enquanto faz sua atividade física, enquanto faz uma caminhada, uma corrida, enfim. Então acessa lá no Spotify, procura pelo Transpire e Transforme Podcast. Tá legal? Chega de papo, vamos ao nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre atividade física e emagrecimento. Eu tenho percebido, conversando com algumas pessoas, atendido alguns pacientes, que existe uma certa confusão quando a gente mistura ou quando a gente tenta fazer a mescla desses dois assuntos. Existem dúvidas sobre o assunto e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de fazer esse vídeo aqui para esclarecer vocês, tá legal? Bom, partindo do pressuposto aí, da premissa de que a pessoa está fazendo uma dieta saudável, não é? Ela está seguindo um plano alimentar correto, a atividade física ela é um aliado extremamente poderoso que pode auxiliar o indivíduo obeso a perder o peso desejado, ou seja, ter uma perda de peso clinicamente significativa que nós consideramos como uma perda igual ou superior a 10% do seu peso total. Isso também é uma certa mudança de conceito que veio de alguns anos para cá. E além de ajudar a perder, a atividade física também é capaz de promover ou prevenir o reganho de peso, que é bastante comum em pessoas que tiveram uma perda significativa de peso ou passaram por cirurgia bariátrica.
Então antigamente, eu me lembro da época que eu fazia bastante dieta, né? A gente considerava uma perda significativa de peso quando você perdia lá 20, 30, 40 quilos. Existiam pessoas que perdiam até mais peso só com a dieta, né? Mas às vezes elas não conseguiam sustentar a perda de peso ao longo dos anos. Então a atividade física ela vai entrar exatamente aí para ajudar o processo de perda e prevenir o reganho de peso. Pós-cirurgia bariátrica, o reganho de peso em 2 anos ele atinge 30% dos pacientes e após 5 anos o reganho de peso pode afetar até metade dos pacientes. Então você imagina, metade das pessoas que tiveram uma perda de peso clinicamente significativa com a cirurgia vão voltar a ganhar peso ou vão perder todo aquele peso que perderam, vão perder o efeito da cirurgia ao longo de 5 anos. É por isso que eu não gosto de me apresentar como ex-obeso, alguém que foi curado da obesidade, porque a gente tem que entender a obesidade como uma doença crônica. A obesidade é como a hipertensão arterial, como o diabetes, como a dislipidemia, quando a pessoa precisa tomar remédio. É uma doença crônica que necessita um tratamento, vigilância e cuidado contínuos. E um dos pilares desse cuidado do paciente obeso é exatamente a atividade física. Isoladamente, a atividade física e a dieta, elas têm um efeito muito limitado quando vão promover a perda de peso. Separadamente, a dieta e a atividade física rarissimamente vão ajudar o indivíduo a perder o peso acima de 10% do seu peso total. E estudos recentes têm evidenciado exatamente esse efeito sinérgico entre a dieta e a atividade física, tornando plenamente possível alcançar esse objetivo, promovendo uma perda de peso clinicamente significativa. Um dado que é muito interessante e aí existe muita confusão é a duração da atividade física. Então vamos colocar como um padrão a atividade física de moderada intensidade. Eu não vou entrar aqui na questão da intensidade da atividade física. Vamos colocar uma atividade física de intensidade moderada. Quando nós falamos em duração da atividade física para a diminuição do risco cardiovascular, o que todos os estudos nos mostram e os guidelines, os consensos, diretrizes nacionais e internacionais, é que 150 minutos de atividade física moderada já diminui o risco cardiovascular e a mortalidade em pelo menos 30%. Agora, ou seja, somente essa duração já é muito significativa e faz muito bem para o corpo quando o assunto é diminuição de risco cardiovascular. Quando nós mudamos o objetivo, quando o objetivo passa a ser perda significativa de peso, ou seja, maior ou igual a 10% do peso total, a duração dessa atividade física ela tem que ser muito maior. Então, para a perda de peso, a duração da atividade física ela tem que ser entre 350 e 420 minutos por semana. Então, daí, coisa de 1 hora por dia, né? 7 dias na semana, 1 hora por dia, vai dar aí os 420 minutos na semana. Então, não é pouco, né? A gente precisa se planejar o nosso dia com todos os nossos afazeres para poder encaixar esse período de atividade física quando o objetivo é perda de peso. Na prevenção do reganho de peso, ou seja, para a pessoa que já teve uma perda de peso clinicamente significativa, seja por cirurgia bariátrica, seja por dieta somente, ou dieta com atividade física, não é? A atividade física ela tem que ser praticada entre 250 a 300 minutos por semana para prevenir o reganho de peso. Então é muito comum que essas pessoas, por exemplo, que passaram por cirurgia bariátrica e que ganharam peso novamente, não tenham se conscientizado, não tenham tido a informação da importância da duração da atividade física e essas pessoas, muitas delas se mantêm sedentárias. Então, mesmo a pessoa passando por cirurgia, ela acha que a cirurgia vai fazer milagre, que a cirurgia vai mantê-la magra o resto da vida, isso não vai acontecer. A gente tem que fazer a nossa parte
no todo do tratamento da obesidade, não é? Então tem que manter a rotina, mudar o hábito e praticar, incorporar efetivamente a atividade física como um pilar fundamental da vida para evitar o reganho de peso e para que você não perca todo o sacrifício, né, que passou até conseguir chegar no seu peso ideal. Bom, um outro aspecto que também passa a ser importante é qual é o tipo de atividade física que está indicada. Então, antigamente a gente acreditava que a atividade aeróbica, né, então a corrida, a caminhada, a natação, o ciclismo, jogos, esportes coletivos, né, jogando futebol, basquete, vôlei, enfim, que a atividade aeróbica, ou predominantemente aeróbica, ela tinha um benefício sobre o treinamento resistido quando o objetivo era a perda de peso. Os estudos mais recentes, eu vou pegar aí dos últimos 10 a 15 anos para cá, eles têm mostrado que o treinamento resistido ele é tão eficaz quanto o treinamento aeróbico no objetivo de perda de peso. E não existe um treinamento melhor do que o outro. Assim como a dieta e a atividade física agem de maneira combinada, o treinamento aeróbico e o treinamento resistido também agem de maneira combinada. Então é importante que a pessoa pratique aí pelo menos 2 sessões por semana de treinamento resistido, musculação, treine realmente força, né? Com o objetivo também de hipertrofia para ganhar massa magra, e aí pode fazer isso através da musculação, do pilates, do treinamento funcional e junto com o treinamento resistido conseguir inserir também alguma atividade aeróbica, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, enfim, que vai exatamente ter esse efeito complementar. Então, com o passar dos anos, à medida que a pessoa perde o peso, que ela atinge esse peso que ela se propôs, teve essa perda de peso clinicamente significativa, a gente tem que atuar muito sobre a atividade física também na questão de mudança da composição corporal. A composição corporal ela é gordura e massa magra. A massa magra é osso e musculatura. A massa óssea não vai diminuir, não vai aumentar nem diminuir. Ela vai diminuir lá com o tempo. Mas vamos aqui para fins didáticos conservar, né, a massa óssea constante. Então, quando a gente perde muito peso, a gente perde gordura, mas também perde massa magra. Então a gente passa a não se preocupar tanto mais com a balança quando já houve uma perda de peso clinicamente significativa. Mas é muito importante que a gente consiga aumentar a massa magra, porque o aumento da massa magra ela vai manter constante ou promover até uma diminuição da percentagem de gordura corporal, que esse passa a ser o fator mais importante no segmento de longo prazo. Então, quem já perdeu bastante peso, não fica subindo na balança toda hora. Ah, eu tô com peso, meu peso diminuiu, meu peso aumentou. A não ser que tenha tido algum deslize aí na dieta, tenha saído de férias, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente usa um acompanhamento nutricional periódico, principalmente com a bioimpedância, e o exame de bioimpedância ele vai mostrar exatamente a percentagem de gordura, a percentagem de massa magra, né, incluindo a massa óssea e a massa muscular. Então é importante que a atividade física ela entre aí para mudar a composição corporal, promovendo a manutenção ou até a diminuição da taxa de gordura e aumentando a massa muscular. Por que aumentar a massa muscular é importante? O primeiro fator é que ela aumenta a taxa de metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Metabolismo basal é aquele gasto energético que nós temos que ter para manter as funções vitais do organismo, para poder fazer as atividades do dia a dia, para o coração continuar funcionando, para os pulmões funcionarem, o cérebro, a musculatura esquelética, enfim, para que tudo se mantenha no lugar. Nós gastamos muita energia, então nós utilizamos essa unidade que é a taxa de metabolismo basal. Quanto mais massa magra você consegue acumular, quanto maior o seu volume muscular, mais energia você vai utilizar para poder
manter tudo isso funcionando adequadamente. Então é muito importante o treinamento, o ganho de massa muscular, o treinamento resistido principalmente. A atividade aeróbica, com o aumento da aptidão cardiorrespiratória, o aumento do condicionamento físico, ele vai ter uma implicação principalmente na longevidade, não é? E o treinamento resistido com o ganho de força e de volume muscular vai ter muita implicância na qualidade de vida, porque lá na frente, com o passar do tempo, lá no envelhecimento, você diminui a chance de ter sarcopenia. E a sarcopenia, lá na pessoa idosa, ela é um fator de risco independente para a mortalidade. Então é muito importante que você consiga manter uma massa muscular adequada, principalmente com o passar do tempo, para que não aumente o seu risco cardiovascular exatamente pela perda de função. Sarcopenia e perda de massa muscular é igual maior dependência, limitação para a atividade física, a pessoa passa menos tempo se deslocando, mais tempo sentada, mais tempo na cama, aumenta a chance de um acidente doméstico, a pessoa já fica mais limitada até para atividades diárias, atividades cotidianas, atividades simples como levantar e sentar de uma cadeira, levantar e sentar do vaso sanitário, entrar e sair do carro, não é? Então a gente fala em preservação da massa muscular, não é para que a pessoa faça uma maratona, mas para que a pessoa consiga desempenhar adequadamente e seja funcional, que essa pessoa continue funcional, né, tendo as suas funções preservadas o maior tempo possível. Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido um pouco melhor esse assunto, como a atividade física pode nos ajudar a perder peso e a evitar o reganho de peso. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida para que a gente consiga conversar um pouco, todo mundo aprende, tá legal? Se você achou que esse conteúdo é bacana, se achou que esse conteúdo é válido para você, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, mande esse conteúdo para alguém. Certamente alguma pessoa que está passando no processo aí de perda de peso, sofre com obesidade assim como eu sofri no passado, essa pessoa pode também ter as suas dúvidas respondidas aí também por esse vídeo. Eu espero que ele tenha ajudado, tá bom? Então, siga aí o Transpire e Transforme nas plataformas, deixa para mim os comentários. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.